Abriu o Salmo 55. A princípio, somente o versículo 12, o versículo 13 e o versículo 14. Assim está escrito no Salmos, Salmo 55, né? Capítulo, versículo 12, 13 e 14, né? Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Amém? Podem sentar. Fiz aqui algumas notações. Na parte central da Bíblia, encontra-se o livro de Salmos. Esta grande coleção de cânticos e orações expressa o coração e a alma da humanidade. Neles toda a gama de experiências humanas é expressa. Davi e os outros escritores honestamente externaram seus verdadeiros sentimentos, refletindo uma dinâmica e poderosa amizade com Deus, capaz de trazer mudança de vida. Os salmistas confessaram seus pecados, expressaram suas dúvidas e seus temores, pediram ajuda a Deus nos tempos de dificuldades, louvaram-no e adoraram-no. Amém? No livro do profeta Isaías, capítulo 6, diz o texto sagrado que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão aonde ele viu Deus no alto e sublime trono. E diz ali o texto sagrado que havia anjos, e cada anjo ele possuía 6 asas. Com 2, cobriu o rosto. Com 2, cobriu os pés. E com 2 voavam. Dizendo uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quem pode louvar o Senhor? Eu quero dar 1 minuto aqui para a igreja. Nesse momento você louvar o Senhor. Aí mesmo no seu lugar. Jesus Cristo, Ele é o pão da vida. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é a porta das ovelhas. Jesus é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o verbo vivo. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores.
Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro, o derradeiro. Ele é a raiz, a geração de Davi. Ele é a estrela alva da manhã. Ele é o homem chamado renovo. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ao lermos o livro de Salmos, encontraremos crentes que clamaram a Deus das profundezas do desespero e cantaram nas alturas celebrações. Mas estivessem desesperados ou felizes, os salmistas compartilharam sentimentos honestos com o seu Deus. E por causa da sinceridade expressa por eles, ao longo da história, homens e mulheres têm recorrido repetidamente aos salmos para encontrar conforto em tempos de luta e angústia. E como salmistas, tais pessoas se erguem do abismo, do desespero, para novas alturas de alegria e louvor. Preste muito bem atenção. Ao descobrirem o poder, vou repetir, ao descobrir o poder do eterno amor e perdão de Deus. Abra comigo aí, fazendo favor. Mateus capítulo 9. A partir do primeiro versículo. Está escrito assim, entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Mas esse homem, ele foi lá para ser curado fisicamente. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Ao meditar nesse texto aqui, eu até anotei aqui, que tanto o corpo quanto o espírito deste homem estavam paralisados. Ele não podia andar. Mas é interessante que a primeira preocupação de Jesus foi com o estado espiritual daquele paralítico, que não o conhecia como Salvador e Senhor de sua vida. Ele blasfema, diz os escribas. Aqui nesse contexto aqui, para os escribas, Jesus ele estava blasfemando, ou ele blasfemou. Por que, irmão Marcelo? Ao comparar-se a Deus. Ou seja, atribuindo a si a capacidade de perdoar pecados.
Os líderes religiosos perceberam que Jesus estava se reivindicando ser Deus. Só que eles não entenderam que ele é realmente Deus e tem autoridade para curar e para perdoar pecados. Se você veio aqui para receber uma cura, Jesus está aqui para curar você da tua enfermidade. Se você veio aqui em busca de um perdão, eu tenho uma palavra para você. Jesus, ele tem autoridade para perdoar pecados. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Esse homem é Jesus. E ele está lá no céu, à destra do Todo-Poderoso, como nosso eterno sumo sacerdote, pronto para ouvir o teu clamor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O Salmo 55, eu dividi ele em 3 partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao 8, o salmista, na sua tribulação, ele apela para Deus. Leia comigo aí o primeiro versículo. Quem pode ler aí para mim? O primeiro versículo do capítulo 55. Obrigado, irmã. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondes da minha súplica. Amados, no momento de tribulação, não tem outra coisa ao crente fazer, se tão somente apelar para Deus. E como nós apelamos para Deus? Orando. E qual a primeira coisa, Marcelo, que eu preciso fazer? Em Mateus capítulo 6, versículo 6, pronunciado pela boca do próprio Deus encarnado, ele disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Quando você estiver no momento de tribulação na tua vida, entra no teu quarto, tranca a tua porta,
dobra o teu joelho na beira da cama e sinta a presença de Deus. E sinta a presença do Senhor. Chora, clama. Deus, Ele não somente ouve, mas também responde às orações. E Deus muitas vezes gosta de responder de forma imediata, viu? É você clamar a Deus e Ele te responder de imediato. Por que, Marcelo? Porque para Deus nada é impossível, meus irmãos. Eu já tive o privilégio ou a humildade, não sei como me expressar, de ver orações respondidas de imediato. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será eternamente. Abra aí Mateus capítulo 15, fazendo um favor. Aqui fala a partir do versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi. Quando ela diz aqui filho de Davi, ela está reconhecendo Jesus como o Messias prometido. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu anotei aqui algumas coisas que eu estou ficando velho. Antigamente eu abria a Bíblia, pregava, não tinha nada anotado. Agora eu tenho que estar orando e escrevendo. Mas é assim mesmo. Portanto, a igreja ser edificada. Eu fiz aqui umas anotações. Marcelo, o velho, né? Já fui jovem um dia. E fui pedindo a Deus sabedoria. Eu queria extrair algo aqui muito profundo. Primeiro, eu falei que no momento de tribulação, não tem outra coisa o crente fazer a não ser apelar para Deus. E o Espírito de Deus me levou nesse texto porque essa mulher, ela estava deveras triste. Ela estava num momento de grande tribulação na sua vida, porque a sua filha estava miseravelmente endemoniada. Qual é o motivo que levou você hoje a sair da tua casa para vir aqui se chegar a Cristo? Qual é? Não precisa falar comigo, não. Fala para Jesus aí no seu lugar. Começa a falar com Ele agora aí, Senhor. Eu saí da minha casa. Eu vim caminhando até a tua casa. Porque eu tenho algo para tratar com o Senhor. Tenho algo para apresentar ao Senhor. Comece agora a apresentar para Deus a tua tribulação. Comece agora a apelar para Deus. Senhor, eu estou aqui por este motivo. É só para que os tem fé, amados. Pode pedir a Deus aqui agora mesmo, que Ele vai ouvir e vai responder a tua oração.
Essa mulher, ela sofreu uma grande necessidade. Um caso terrível. Uma moça sujeita a um espírito maligno. Era um caso sem remédio por qualquer meios conhecidos. Engraçado que até na nossa época. Você conhece algum remédio para expulsar demônio, se não for o nome de Jesus? Era o mal que afligia tanto a mãe e toda a família. Sem dúvida, a necessidade era grande. Voltando para o texto aqui. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aí eu fiquei perguntando para o Senhor: Senhor, por que essa mulher, ela persistiu? Os irmãos sabem que eu tenho problema de fonologia, então algumas palavras eu falo com dificuldade. Porque ela insistiu, porque ela perseverou. Perseverou, pronuncio melhor. E o Espírito de Deus falou em meu coração, porque não havia para essa mulher outra esperança. Ou seja, o problema que essa mulher estava sofrendo, somente o Senhor poderia dar vitória a ela. Há situações nas nossas vidas que só o Senhor pode nos dar vitória. Tem coisas que de repente alguém pode me ajudar. Tem coisas que de repente eu posso conseguir uma solução com um amigo, com um médico, enfim. Mas tem casos que só Deus pode solucionar. E essa mulher, ela perseverou, porque ela sabia que a tribulação que ela estava vivendo, somente Jesus podia dar vitória a ela. Quem pode glorificar o Senhor? Aí Jesus fala assim, ó. Jesus ouviu ela falando isso. Mas ele respondeu: olha, mas não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, uma grande fé manifestada na humilde confissão da sua necessidade e na sua súplica fervorosa. Eu perguntei: Senhor, por que a princípio parece que o Senhor está rejeitando essa mulher? O Senhor não estava rejeitando essa mulher. Na verdade, ele estava experimentando ela. Mas por que, Marcelo? Experimentando a fé dessa mulher. Olha o mistério aqui. E por que Jesus estava experimentando a fé dessa mulher? Porque ele sabia que ela resistiria à prova.
Então persevera. De repente é o Senhor que está apenas experimentando a sua fé. Mas no momento certo, Ele vai dar a sua vitória. Deus, Ele faz tudo aquilo que não podemos fazer. Amém? Na semana passada, quando eu estava aqui ministrando o culto, o Espírito de Deus me fez me lembrar de uma passagem bíblica e eu clamei aqui. E eu anotei ela aqui novamente, aonde eu disse que a oração dos santos é na Bíblia comparada a incenso. No Salmo 141, versículo 2, diz assim um texto: suba a tua presença, a minha oração como incenso. Ou seja, enquanto nossas orações elas não são respondidas, são preservadas sob cuidados especiais, jamais esquecida. Glória a Deus. Eu ainda tinha outras coisas aqui, mas vou passar. Vou aqui para os versículos na qual eu tomei como base junto com a igreja. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A provável ocasião do salmo é a rebelião de Absalão, conforme está descrito em 2 Samuel, capítulo 15 ao capítulo 18. E nesse caso aqui, o traidor, dos versículos 12 a 14, seria Aitofel. Aquele amigo que o traiu. É interessante. Ele não era só um amigo íntimo de Davi, mas também alguém em cuja companhia Davi adorava o Senhor. Está aqui, ó. E íamos com a multidão à casa de Deus. Ou seja, esse outrora amigo, agora inimigo de Davi, era o homem que servia o mesmo Deus que Davi servia. Isso que chamou a minha atenção. Era crente. Mas pode um crente trair outro crente? Pode. Infelizmente pode. Engraçado que eu notei aqui, ó. Nada fere mais do que a mágoa, causada por um amigo ou por alguém que você confiava. É interessante que Davi fala aqui, ó. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido.
A gente não espera nada de bom daqueles que já nos aborrece. Você não vai esperar nada de bom daquele que você já sabe que é teu inimigo. Mas duro quando você é traído por alguém que você confia. Por alguém que você acredita. Por alguém que você, no ditado popular, colocaria a sua mão no fogo. É muito duro, irmão. Na verdade, eu tenho percebido que muitas coisas que os nossos irmãos registrados na Bíblia sofreram, nós também sofremos a mesma coisa. Nós somos frustrados, somos traídos, ficamos tristes. E é interessante que aquela pessoa que você confia, que você acreditava, aí você descobre que essa pessoa, na verdade, não é teu amigo, é teu inimigo, é aquele que está do teu lado. Muitas vezes são nossos próprios parentes. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, se eu não me engano, acho que é o versículo 36, Jesus fala assim: então assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Tem também lá em Mateus, capítulo 6, que fala que os olhos do corpo, é a candeia do corpo. Na língua original, fala que os olhos é o espelho do corpo. E Deus me deu sabedoria nesse texto aí. O que significa que os olhos é o espelho do corpo? É porque pelos olhos você consegue observar o que de fato a pessoa sente por você. A pessoa pode estar até sorrindo, se mostrando os dentes. Mas quando você olha no olho da pessoa, você vê que ela é contra a tua vida. Oh, glória a Deus. É muito triste, amado. A pessoa que você confia, a pessoa que você acreditou, a pessoa que você acreditava no amor que ela pregava, a pessoa que você acreditava no evangelho que ela pregava, e você vê que na verdade ela nunca foi teu amigo, era um inimigo, era um lobo vestido de pele de ovelha. José, ele foi vendido como escravo por seus irmãos. Uma certa vez, Jesus estava no monte do Getsêmani. Chega Judas, e Judas chega até Jesus e fala: eu te saúdo, Rabi. Jesus olha para Judas e diz assim: amigo, o que queres? Talvez era uma oportunidade que Jesus estava dando ali para ele: olha, eu sou teu amigo. Ele disse: amigo, o que queres? E Judas beijou o Senhor. Aí Jesus perguntou para Judas: Judas, com um beijo traz o filho do homem? São muitos, né?
que às vezes até nos beija, né? Só que ele é um traidor. E muitas vezes basta você tão somente olhar para o olho dele. Engraçado, quando a pessoa é humilde e sincera de coração, você vê isso no olho da pessoa. Tu olha assim, tu vê humildade no olhar da pessoa. Mas tem pessoa que você olha e você vê o mal dentro dela. E Jesus nos ensinou isso. Está lá em Mateus capítulo 6. Deixa eu ver se eu encontro aqui, para me ler aqui junto com os irmãos. Para que eu não cito textos de maneira errônea. Aqui, ó, a partir do versículo 22, capítulo 6. A candeia do corpo. No original, o espelho do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Uma certa vez, estava vindo um homem atravessando a rua ali onde eu moro, vindo na minha direção. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. E quando olhei no olho dele, eu vi o mal dentro dele. Eu vi que o olhar dele não era coisa boa. E quando ele chegou próximo de mim, ele parou sério. A primeira coisa que eu fiz foi citar a palavra de Deus. Eu usei a espada do Espírito Santo. Eu disse, assim está escrito. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai senão por mim. Foi a única coisa que eu falei com esse homem. Ele ficou de cabeça baixa, atravessou a rua, entrou ali na Travessa Paiva, que é uma rua em frente à minha casa, quebrou as janelas de um carro dos funcionários ali, que era a antiga SIDAI, roubou algo lá dentro e correu, fugiu. Ou seja, eu não sei se ele veio para fazer algum mal primeiro contra a minha vida. Mas quando olhei no olho dele, que é o espelho do corpo, eu vi que havia um mal dentro dele. E essa sabedoria é Deus que dá aos servos dele. O homem natural, ele não tem essa sabedoria, mas você tem. Então, infelizmente, amados, há muitos que estão do nosso lado, que diz que são nossos amigos e não são. São nossos inimigos. Mas o que nós devemos fazer, irmão Marcelo? Simplesmente ore. Eu converso muito com a minha esposa que a gente não deve, de maneira nenhuma, depositar nenhum sentimento ruim dentro do nosso coração. Deus, Ele nos dá sabedoria para que nessas situações a gente simplesmente ore ao Senhor. Aqui na segunda carta aos Coríntios, eu já li isso aqui com irmãos, que quando Paulo fala aqui do espinho da carne, que ele fala aqui que o Senhor coloca, deixa eu ler aqui, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Tem muitas pessoas que perguntam, mas que espinho na carne é esse? Eu, lendo, eu vejo aqui a revelação do espinho da carne.
Aí ele fala que, a saber, o mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro no grego é angelos, que significa anjo de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Aí diz aqui o texto que Paulo orou 3 vezes para que o Senhor desviasse dele. Dele quem? O mensageiro de Satanás, que é o espinho na carne. Aí o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando o Senhor deu essa revelação a Paulo, aí ele fala aqui, ó, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Ou seja, ele mudou a forma de pensar. Antes ele estava pedindo ao Senhor para tirar dele aquele espinho na carne. Agora ele começa a se gloriar nesse espinho. E quem era esse espinho aqui? Eu vou explicar. Gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ou seja, essas pessoas que se levantavam contra Paulo, com injúrias, com perseguições, com angústias, era de cunho espiritual, que é o espinho na carne. Mas quando o Senhor disse para ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele percebeu que todo aquele sofrimento que ele sofria fazia com que o poder de Cristo habitasse mais poderosamente na vida dele. Então ele passou a ter prazer. Cara, isso aqui é muito forte. Ele passou a ter prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Aí ele conclui: porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Quando o teu inimigo, que você achava que era teu amigo, ele mostrar a sua verdadeira face, não permita que a maldade do teu próximo leve você a um estado de depressão. Porque isso pode acontecer. Porque não é o teu inimigo, não era aquele que se aborrecia, era aquele que você tinha ele como teu amigo íntimo. E talvez aquele que proclama a mesma fé que a tua, que diz que é crente igual você. Quantas vezes eu ouço pastores se levantando contra pastores? Eu ouço isso. Eu falei: meu Deus, como é que pode? Mas está aqui no Salmo 55. Mas em vez de você entrar em depressão, ora o Senhor. Não permita não, irmão. Não permita que a maldade do teu próximo, uma outra coisa, para concluir essa parte aqui. Muitas vezes a maldade do nosso próximo pode também levar a nós endurecermos o nosso coração. Não faça isso. Não permita que a maldade do teu próximo endureça o teu coração. Continua sendo humilde. Continua sendo amoroso. Continua glorificando o Senhor. Porque muitas vezes, amado, a gente vê tanta maldade, tanta frustração, tanta perseguição. Aí você começa a pensar: pô, sabe de uma coisa? Eu estou cansado de ser bonzinho e ser humilhado.
Eu estou cansado de ser bom, de fazer o que é certo e ser rejeitado. Aí isso começa a endurecer teu coração. Não permita! Não deixa que Satanás se envolva nesse laço. Mantenha a tua humildade e deixa Deus tratar com teu inimigo. A palavra de Deus diz assim, ó: a mim pertence a vingança, diz o Senhor dos Exércitos, eu o recompensarei. Ponto. Aí o que ele vai fazer? Não sei. Mas está na mão de Deus. Vou concluir, amados. Eu pulei muitas coisas, senão ia ficar longa a mensagem. Terceira parte para concluir. E já vou entregar ao pastor. A terceira parte. O salmista tem certeza. Preste atenção. A terceira parte, que vai do versículo 16 a 23, perdão. O salmista tem certeza de que Deus responderá a sua oração. O salmista tem certeza de que Deus responderá a sua oração. Eu separei, não sou bobo, o versículo 16 e 17. Abre aí. Salmo 55. Aí Davi fala aqui, ó: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Ó, o irmão botou ali, ó. É certeza, isso é certeza, é fé. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei. Olha aqui a certeza. E Ele ouvirá a minha voz. Olha, muito forte, está ali em cima, ali, ó. De tarde e de manhã. Manhã, 9 horas da manhã. De tarde, às 15 horas. E ao meio-dia, 12 horas. Podemos tomar como exemplo isso aí, ó. Orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Ou seja, Davi, ele tem certeza de que Deus responderá a sua oração. Para concluir com chaves de ouro, a vida cristã está situada num campo de batalha, mas o cristão está do lado do vencedor. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos.